Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais África. Um canal onde vamos conversar com vários convidados sobre o continente africano ou sobre assuntos relacionados com a África. Antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um like e carregar no sino para não perderem nenhum dos próximos episódios. Eu chamo-me Francisco Santos e vou ser o vosso anfitrião nesta série de grandes entrevistas. Depois do primeiro episódio, várias pessoas perguntaram quem era a moça bonita que me tinha acompanhado na entrevista. Por isso, neste nosso segundo episódio, vamos ter o prazer de conversar com a nossa colaboradora Vanessa Africani. Olá, Vanessa. É um prazer estar aqui contigo. Para começar, e para os nossos seguidores te ficarem a conhecer um pouco melhor, podes dizer-nos quem és, que funções ocupas, além de ser colaboradora de mercados africanos, e como é que chegaste à posição em que te encontras hoje? Ou, por outras palavras, podes contar-nos um pouco do teu percurso até à data de hoje? Bom, eu sou publicitária, eu trabalho com a área de comunicação há muitos anos, eu tinha uma agência de comunicação, só que eu tive um problema de sócios e acabei viajando para a Bahia. Aí, quando eu fui para a Bahia, fui convidada para um evento, por causa do meu pai foi fazer a implantação da fábrica da Ford, lá na Bahia, e aí eu acabei conhecendo um assessor do secretário de Cultura e de Turismo lá da Bahia, e esse assessor começou a me levar para trabalhar para o governo da Bahia, e foi assim que começou a minha trajetória na área de promoções, na verdade. Eu comecei a fazer coisas para a Secretaria de Agricultura, depois, em seguida. Primeiro eu fiz para a Secretaria de Cultura e Turismo. A gente fazia todo tipo de trabalho, desde eventos, promoção do Carnaval, promoção do São João, projetos de cultura, fiz um museu para eles, chamado Espaço Cultural Valdeloí Rego, que é lá na Bahia, lá em Salvador. Aí depois eles gostaram muito do meu trabalho, eu comecei a receber levar empresários para o Carnaval e até empresários que tivessem interesse em investir na Bahia. Por causa do meu sobrenome, o secretário de Cultura ele me colocou para começar a receber as missões africanas. Eu comecei a entender um pouco melhor sobre a postura do Estado e as relações bilaterais, né, entre a Bahia e as culturas africanas. Em seguida, eles me passaram para trabalhar para o pessoal do Parque de Exposições, então eu fui trabalhar para o pessoal da FENAGRO, que é uma grande feira de agronegócio aqui no Brasil, e para outras feiras de outros setores que tinham lá. Aí também gostaram muito do meu trabalho, me jogaram para fazer um evento, para ajudar com um evento que era o Ministério da Agricultura, estava fazendo junto com o governo do estado da Bahia, que foi chamado o primeiro Congresso Internacional do Boi de Capim. Esse projeto foi para que todo o setor produtivo da carne se organizasse e fosse implantada uma política agrária para o plantel nacional, né? O tipo de gramínea, o tipo de carcaça que fosse usado na criação do Nelore. Isso foi em 2002, a gente começou em 2002, o evento foi em 2005. E aí, para que o Brasil se tornasse um grande exportador de carne. Então, esse foi um evento junto que foi entre a BCC, a ABAC, a ABIEC, que é a Associação Brasileira de Exportadores da Carne, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Agricultura, e ainda, em paralelo a esse evento, teve um congresso com todos os secretários de Agricultura. Depois disso, o governo da Bahia, com quem eu trabalhava, perdeu a eleição, eu voltei para São Paulo. Eu fiz uma parceria com uma outra empresa, fui contratada para trabalhar com projetos de feiras internacionais, então comecei a fazer diversos eventos fora. Então, eu trabalhei para a MIPIM, para a MARPIC, fiz feiras nos Estados Unidos, no Panamá, aqui no Mercosul, acabei conhecendo as câmaras de comércio, trabalhando com algumas câmaras, e aí eu fui contratada para alguns eventos internacionais também. Eu fiz Global City, fiz ARDA, que é American Resorts Development nos Estados Unidos, fiz são diversos. Fiz Global City, fiz a ARDA, fiz Haik, Sazoik,
Foram diversos eventos mesmo para captação de investimentos ou levar empresas brasileiras para esses eventos de captação de investimento no mundo. Depois, a gente começou a ser contratado por países para começar a fazer eventos para eles. Então, a gente fez o Panamá Invest, a gente fez o Paraguai Invest e a gente recebeu missões da CAIPA, que é a Caribbean Association of Promotion Agencies, Investment Promotion Agencies. E a gente também, eu fiz uma missão para o Camerun, foi quando eu conheci o meu presidente em 2012, isso foi em 2012. Em seguida, o meu contrato acabou, eu fui contratada de novo, depois pelo Panamá, que a indicação veio do meu embaixador do Camerun para a embaixadora do Panamá, na época, que eles me contrataram para voltar a trabalhar para eles, e de alguém do governo brasileiro que eu não sei. E eu voltei a fazer eventos também para o mercado do turismo. Fiz o Brasil Hospitality Investment Forum. E aí eu parei um pouquinho, porque eu tive neném e tal, e eu fiquei um pouco afastada. Eu fui para os Estados Unidos, eu queria fazer uma empresa de negócios, alguma coisa de promoções lá, mas acabei voltando para o Brasil com a pandemia. E quando eu voltei, eu reencontrei o meu presidente, quando eu fui numa reunião na associação comercial, encontrei o meu presidente e o Miguel, que é o presidente do Mercosul, eu trabalho nas duas câmaras, ajudando as duas câmaras com a promoção. E eles queriam muito, fazia muito tempo que eles tinham me pedido, mas eu falava que eu não era do comércio exterior, que eu não era do setor, tal, que eu não via muito como eu podia colaborar. E eles sempre falaram, não, mas você é uma mulher de negócios, você consegue fazer a promoção, vem nos ajudar, tal. E eu acabei aceitando nas duas câmaras para poder fazer essa parte de desenvolvimento de negócios. Então, no Camerun, hoje eu sou vice-presidente, eu tenho um apoio enorme do Camerun, da Embaixada do Camerun. Desde a primeira vez que eu trabalhei para eles, em 2012, na missão que eu recebi, eu criei um laço de amizade realmente com a agência de promoção de investimentos do Camerun e tenho um grande apoio deles. E assim, foi dessa forma que eu voltei a trabalhar para o Camerun e estou desempenhando esse papel já faz 2 anos e quase 2 anos e meio agora. E na parte do Mercosul, eu desenvolvo negócios também, fechando parcerias. Agora a gente acabou de fechar uma parceria com o pessoal do Peru, a gente está fazendo uma parceria também com uma câmara de mulheres empreendedoras da Latinoamérica, e dessa forma que a gente vai desenvolvendo as missões, os negócios, os investidores acabam chegando e a gente começa a fazer os projetos. Podes explicar-nos com mais detalhe o que é a Câmara de Comércio Brasil-República de Camarões, o que é que fazem, quem são os seus membros e, ao fim e ao cabo, dar um pouco um exemplo dos seus êxitos ou de algumas datas marcantes até ao momento? A CCBRC, ela existe desde 2009, mas, na verdade, o meu presidente chegou no Brasil em 2002. Ela existe para aumentar as relações comerciais e bilaterais entre os dois países, né, tanto o Camerun e o Brasil. Quando o meu presidente chegou, ele acabou indo trabalhar junto com o senhor Adalberto Camargo, que foi um mentor para ele e foi o primeiro negro brasileiro a se tornar deputado federal e que abriu caminho para o comércio entre o Brasil e a África. Então, o senhor Tomás o nome do meu presidente é Tomás Cheufa. Ele ficou um tempo trabalhando com o Adalberto, até fundar a Câmara em 2009. E de lá para cá, a gente luta, né? Ele estava sozinho, eu entrei em 2012 para fazer a missão, mas depois ele continuou desenvolvendo os projetos da Câmara. A gente recebe bastante missões aqui do Camerun, etc., para poder desenvolver essas relações, porque, na verdade, não só comércio, mas também as relações bilaterais, né? O desenvolvimento de know-how, levar tecnologia. Ele levou diversos projetos, uma biofábrica para o Camerun, enfim, muitos projetos que a gente tem trabalhado para poder desenvolver em conjunto. Então, no último ano, eu vou falar um pouco mais sobre, já quando eu entrei, no último ano, a gente acabou fazendo três missões. Uma missão com empresários, que aconteceu em outubro. Dessa missão desenvolveram diversos projetos, inclusive a gente vai fazer um laboratório de análise de solo no Camerun.
A gente trouxe para o Brasil, inclusive essas pessoas acabaram fazendo parte da Câmara depois, então, entraram na Câmara para participar da Câmara com a gente, o vice-presidente de uma grande companhia, a maior companhia de sementes do Brasil, a Agristar, ele foi conosco para o Camerun, ele está desenvolvendo um projeto com a gente lá, de produção de sementes e etc. E a gente está fazendo um laboratório de análise de solo. Ele também trouxe para o Brasil, a gente fez uma parceria com a escola de Benguela, a Escola Agrônoma de Benguela, e a gente trouxe para o Brasil recém-formados para que aprendessem as técnicas de manejo aqui da produção de sementes. Tem 2 pessoas aqui, e a gente, no ano que vem, já vai trazer mais pessoas para poderem aprender aqui. Então, esse foi o resultado da primeira missão. Aí, da segunda missão, a gente foi convidados pelo GEICOM. O GEICOM foi uma espécie foi um evento, uma espécie de uma feira onde cada comunidade camaronesa estava desenvolvendo o potencial da sua região. Então, a gente foi falar sobre a agricultura nacional, sobre a agricultura brasileira, porque o que acontece no Camerun e na África, que eu vejo como um todo. Até hoje, gastaram-se bilhões para fazer agricultura lá, só que uma agricultura errônea, porque a agricultura da África é igualzinha à agricultura do Brasil, mesmo tipo de solo, mesmo tipo de clima. Eles lá têm a savana, a gente aqui tem o cerrado. Então, são áreas mais secas, né, que precisam desenvolver, e a gente foi falar sobre isso, né, sobre os nossos equipamentos, a nossa tecnologia, o nosso know-how. A gente foi convidado para falar sobre isso, para a aplicação da agricultura tropical brasileira. Então, a gente foi para essa missão, e em seguida a gente foi fazer uma missão com o CITA, a gente fez uma parceria na Câmara com o CITA é o Centro Integrado Internacional de Tecnologia, de Transferência de Tecnologia Agropecuária. Esse centro foi formado pela FGV Europe, a FGV Europe é a 5ª think tank maior no mundo. Esse centro ele fica aqui no Brasil, em Uberaba, dentro da Fazenda Agronelli, e assim, é um centro de referência onde todos os ex-ministros brasileiros de agricultura fazem parte. O MAPA faz parte, diversas entidades, todo o sistema Senai, Sebrae, todo o sistema FASU, a Universidade de Agro estão dentro, assim como a Embrapa. Então, assim, juntou-se todo o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, todas essas entidades se juntaram dentro do CITA para facilitar essa negociação com a África, e a FGV faz toda a parte de estruturação financeira, então, trazendo os investidores, os bancos internacionais para poderem financiar os projetos. Eles têm projetos muito interessantes, trabalham com a África já há bastante tempo, o CITA é novo, mas o Kleber Guarani, que é o presidente, ele trabalha na FGV há 15 anos, fazendo projetos na África, em outras partes do mundo, aqui no Mercosul, Estados Unidos, e são muito experientes, e a gente foi fazer uma missão para conversar com as autoridades camaronesas, com os ministros, com o primeiro-ministro, para falar, porque a gente está com 3 projetos lá, com o governo, para ajudá-los na autossuficiência nos setores de arroz, milho e peixe, que hoje são os maiores problemas na balança comercial do Camerun. São os produtos mais importados, então eles precisam se tornar autossuficientes nessa produção. Como boa conhecedora do mercado africano, podes indicar-nos qual é que é o apetite dos investidores e das empresas brasileiras pelo nosso mercado? Os empresários brasileiros, eles desconhecem a África a fundo, sabe, o continente africano. Existem poucas ações de promoção. O Brasil, acho que participa de 3 feiras no Marrocos, na África do Sul, tem missões no Egito, mas, assim, o continente africano é imenso, né? São muitos países, então, assim, as pessoas praticamente não conhecem as oportunidades que existem, sabe, na África. Não existe nem ações africanas aqui, são poucas, e nem ações brasileiras lá. Então, assim, a gente tem trabalhado para mostrar e para divulgar que existem milhões de oportunidades em diversos setores, na mineração, no óleo e gás, no petróleo, energia, bioenergia, no agro, principalmente no agro, que o Brasil pode se tornar o maior colaborador, e eu tenho certeza disso,
no continente africano, porque é o mesmo tipo de solo, o mesmo tipo de clima. Então, as técnicas que estão sendo usadas aqui podem ser usadas lá, então a gente pode realmente transferir esse know-how, essa tecnologia. Enfim, tem muitas oportunidades, mão de obra excedente na África, população jovem. Eu vejo muitas oportunidades, muito setor na parte industrial, exportação de manufaturado. Eu acho, assim, uma das coisas que a gente, indo nos supermercados, a gente vê produtos brasileiros sendo vendidos lá, mas que ninguém sabe que é produto brasileiro porque foi reembalado em outros países, né? Tanto da Europa como até da própria África, né? E são produtos brasileiros. Então, a gente tem espaço para muitas coisas, eu acho que para muitas oportunidades, cada um com o seu... a sua peculiaridade, então, assim, vai de encontro com cada um dos projetos pessoais dos donos das empresas multinacionais, etc. Mas eu acho que tudo que a gente puder fazer para poder divulgar e fazer a promoção, acho que será bem-vinda. O que é que achas que é preciso fazer para incrementar os investimentos e as transações entre o Brasil e os Camarões? Bem, e também entre o resto da África, não é? Olha só, eu acho que a África é um continente com altíssimo potencial, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, às vezes muita gente tem me procurado por causa do trabalho que a gente tem feito da divulgação no LinkedIn, eu conversei com economista do Canadá, investidor dos Estados Unidos. Nós temos alguns problemas, né, para trabalhar com a África. Por exemplo, nos projetos do CITA, a gente precisa da garantia soberana do governo para que a gente consiga fazer a implementação e o financiamento dos recursos dos bancos internacionais, bancos europeus e Banco Islâmico, no caso. Então, assim, hoje o maior problema que eu vejo de trabalhar com a África são as questões das garantias, porque, por exemplo, a gente não consegue fazer um financiamento porque eles não têm formas de nos dar a garantia, né? Então, a gente já conversou sobre criação de um fundo de reserva para a África. Acho que existem projetos da ONU, projetos do Banco Mundial, para que, em alguns setores, mas assim, enquanto não se desenvolver, eu penso da seguinte forma, enquanto não se desenvolver o potencial agrícola da África, onde eles possam criar uma base para desenvolver o próprio alimento, criar uma base de empregos, né, que as pessoas trabalhando no campo também vão gerar renda, porque eles vão gerar a própria comida e vão poder até exportar a comida, né? A população africana, ela tende a crescer, a estimativa é que até 2050 se dobre, né, dobre e mais um pouquinho, se torne 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo, que vai ser o maior continente populacional do mundo. Então, assim, oportunidades não vão faltar, mas se eles não começarem a produzir a própria comida, poder criar essa base de renda, para que outras empresas também possam levar o seu potencial para lá, industrializar, né? Porque você começando a parte agrícola, você vai gerar a indústria, você vai gerar a transformação dos produtos, né? Então, assim, você vai gerar mais renda, você vai gerar mais emprego, mais oportunidade. Então, eu acho que a primeira parte seria essa, e aí em seguida o resto vai vir naturalmente, as empresas de tecnologia, as empresas de energia, e assim, fora isso tem um potencial imenso, porque as maiores reservas de minas estão inexploradas, estão na África, existe uma enorme quantidade de terras agriculturáveis que estão lá também, então recursos não faltam, né? Água abundante, enfim, recursos não faltam. Eu acho que a gente começar a gerar o primeiro passo. Com isso, os investidores vão vir, porque vão ter formas de se dar garantia para que os investimentos cheguem, né? Eu acho que o primeiro passo é esse. Quais é que achas que são os setores em que há ou existe maior interesse no investimento em África? E tenta-me explicar porquê. Então, o Brasil, assim, o que eu estava falando na parte agro, que eu acho que é um grande potencial, eu vejo como o maior potencial, de verdade. A mineração também, o Brasil fez alguns projetos, né,
no setor de óleo e gás, tanto com a Vale quanto a Petrobras. A construção de infraestrutura, a gente levou algumas empreiteiras para alguns países africanos. Enfim, são muitos os setores, né, de que existem possibilidades. O que eu vejo é que a gente precisa estar aumentando essa relação bilateral, voltar a ter esse intercâmbio com esses países, e que exista, né, que a gente consiga criar essa garantia para que as empresas possam receber e desenvolver os seus trabalhos, o seu know-how no continente. Vanessa, olhando no sentido inverso e tendo em vista a tua vasta experiência, achas que a África vê o Brasil como um potencial investidor ou, pura e simplesmente, para os africanos o Brasil nem sequer existe? Eu não sei te responder. Eu acredito que hoje as informações que chegam, na verdade, na África, pelo menos o que eu vi nas missões que eu participei, as informações que chegam na África, no continente africano, não são realmente as informações verídicas do que acontece aqui, né? Por exemplo, eles não sabem que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, eles não sabem que nós somos o número 1 em alguns alimentos. As informações de que a gente devasta a Amazônia, que a gente não preserva nosso bioma, ou problemas políticos que chegam lá, talvez chegam de uma forma um pouco distorcida, né? O nosso agro é um grande potencial, um dos maiores do mundo, que a gente poderia estar colaborando com eles, que eles até hoje gastaram bilhões de dólares implementando uma política agrícola ou até uma agricultura baseada na Europa, que é para um clima frio e não para um clima temperado, que não funciona, né? Então, assim, eles não conseguem ter essa distinção do que realmente acontece aqui, entendeu? A nossa relação é distante, né? Eu diria que a nossa relação é distante. Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar mais. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil também tem que fazer, para que eles saibam do nosso potencial e o que acontece aqui, a nossa tecnologia, o que a gente consegue produzir em áreas muito pequenas, quantidades absurdas de toneladas de grãos, por exemplo, entendeu? E a gente, dentro de cada propriedade, a gente tem uma parte de reserva, que é obrigatório por lei, enfim. As informações têm que chegar lá de uma outra forma, de uma forma melhor. Eu acho que até os meios de comunicação poderiam estar colaborando para que essa informação chegue no território, né? E já agora, no contexto das parcerias, como vês esta nossa colaboração entre a mercados africanos e a Câmara de Comércio Brasil-República de Camarões? E que futuro pensas que poderemos alcançar juntos? Bom, a gente está fazendo essa parceria, inclusive, para que a gente possa mudar esse pré-julgamento que existe de ambos os lados, que eu acho que é um pré-julgamento, né? Onde ninguém se conhece direito e não existe uma forma de comunicação, né, entre ambos os lados. Então, a gente está fazendo isso, essas missões e todo o trabalho que a gente tem feito de promoção e divulgação, não só do Camerun, mas tudo que chega para mim, que são projetos que as pessoas falam, poxa, você pode me ajudar? E o que você acha disso? Eu tenho recebido muitos africanos me procurando, seja para exportação de produtos, seja para ajudar com projetos de setores diversos, seja de governos de outros países, que falam, poxa, esse modelo que vocês estão fazendo no Camerun não poderia ser implantado aqui no nosso país, porque a gente tem feito projetos com o governo e a gente tem feito projetos também com entidades privadas no Camerun. Mas todos nós queremos fazer coisas que possam deixar um legado, seja a empresa de sementes, seja a empresa de fertilizantes, que está ajudando que eles entendam sobre a cultura, o cultivo do solo, seja nos projetos com o CITA, que tem todo esse know-how e todo esse background dos ex-ministros brasileiros de agricultura, do Kleber, que já trabalha há muitos anos, do Juliano, que é o head da FGV de agricultura. Então, existem pessoas que trabalham há muitos anos, sabe, que trabalham seriamente para poder fazer a coisa
séria, certa, para poder colaborar e ajudar realmente o continente africano. Para terminar, gostarias de acrescentar alguma coisa, algo que acho que possa ter interesse e que eu não perguntei? Eu queria deixar assim uma mensagem para que em todo mundo, né, que as pessoas parem de pré-julgar, né, e conheçam melhor o continente africano, e que pensem sempre na África como uma parceria de médio a longo prazo. Nada é instantâneo, porque eles têm dificuldades que precisam ser atravessadas, que a gente tem que pensar numa forma de conseguir colaborar para que se atravesse essas barreiras, seja ela na garantia, seja ela na criação de um novo seguro, seja ela na implantação de um fundo. Eu não sei ainda quais vão ser os caminhos, a gente pensa, né, de diversas formas, eu nem estou envolvida com isso, mas eu sei que tem várias pessoas, e bancos, e entidades, e investidores, governos trabalhando com isso, mas que as pessoas pensem em poder fazer isso também como uma forma de ajudar a região a crescer, sabe? A desenvolver, a enxergar que ali existem oportunidades de desenvolvimento, pessoas querendo trabalhar e que a gente pode, sim, mudar essa situação que é precária, né? Em alguns países, em alguns países são bem precárias em termos de alimentos, em termos de condições de vida e etc. Então, que as pessoas realmente pensem, né, na África como um grande potencial, porque existe realmente um grande potencial. Agora que estamos a chegar ao fim da entrevista, os nossos seguidores de certeza que estariam à espera do desafio que iniciámos no episódio anterior. No entanto, nós achamos que, no caso da Vanessa, visto ser nossa colaboradora e estar muito por dentro de todos os artigos, seria mais original conversarmos sobre outro tema. Ora, e que tema é esse? Um que tenho a certeza toda a gente está com curiosidade para saber, que é a origem do teu nome, ou seja, o Africani. Consegues dizer-nos ou explicar a origem do teu nome? Que o meu presidente me conheceu, Thomas, quando eu falei para ele o meu sobrenome, quando ele falou qual é o seu nome, eu falei Vanessa Africani. Ele falou, Africani, você está brincando comigo? Eu falei, não, é meu sobrenome. Ele falou, menina, você tem uma função com a África, você tem uma obrigação com a África. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Você tem alguma coisa para fazer com a África. E, assim, a minha família veio da Europa, da Itália. Só existem 3 famílias africanas no mundo hoje, pelo que eu fiquei sabendo recentemente. A minha família aqui no Brasil, que é uma única família, veio de um italiano. E na Itália tem mais 2 ou 3. São 2, na verdade, porque uma delas, a gente soube que ele foi adotado por um africano de um convento. Então, não se sabe muito bem a origem dele, porque os pais já tinham falecido, etc. Então, tem mais 2 famílias lá africanas. E essa pessoa com quem eu conversei através do LinkedIn, que eu conheci através do LinkedIn, ele me contou algumas coisas que quando eu era pequena, na escola, a minha professora de história falava que achava que tinha alguma coisa a ver com ferramentas. E a minha família são de industriais, meu avô tinha uma indústria de ferramentas, de serrote, inclusive aqui no Brasil. E quando eu conversei com ele, ele falou, Vanessa, a origem, na verdade, dos africanos veio do Egito. A gente não sabe muito bem o porquê do africani, mas o África é de África, o continente africano, o N é de norte, o I a gente não sabe ainda o que é, né? Mas deve ser alguma tribo ou alguma outra informações do dialeto, alguma coisa que existia na região. Então, assim, na verdade, a origem do africano é egípcia. Ele me falou isso. Eu não estudei a fundo, não fui atrás de muitas informações. Isso foi recente, foi acho que o ano passado que eu conversei com ele.
E ele me contou isso, e aí quando eu contei para o meu presidente, ele falou, tá vendo? Eu falei para você, você tinha alguma coisa com a África, porque quando eu te conheci, eu sabia que você tinha alguma função, alguma coisa para fazer lá que tinha a ver com seu sobrenome. E realmente a origem, pelo que ele me contou, esse outro africano me contou, é egípcia, então é africana mesmo. Vanessa, muito obrigado por teres predisposto a fazer esta entrevista. Tenho a certeza que agora todos os nossos seguidores ficaram a conhecer muito melhor. Como colaboradora, obviamente que vais continuar a participar comigo nas próximas entrevistas e por isso vais continuar aqui esta tua participação. Mas de momento, mais uma vez, obrigado por teres estado aqui e até à próxima. Eu que agradeço a oportunidade de todos estarem que estão nos ouvindo. Realmente é um prazer para mim estar desenvolvendo esse trabalho que está sendo reconhecido em diversas partes do mundo, de estar divulgando a África e também levando o nosso potencial agrícola brasileiro para lá. E eu queria agradecer realmente a todos que têm me mandado mensagens, que têm me procurado perguntando de que forma podem trabalhar com a gente, investidores, a todas as pessoas que nos últimos meses têm nos procurado para elogiar o trabalho, para perguntar de que forma poderiam estar envolvidos e etc. Que isso tudo se torne uma forma das pessoas poderem, de que isso possa refletir para os países africanos. E assim terminou a nossa segunda entrevista. Espero que tenham gostado e espero também que regressem para ver as próximas grandes entrevistas, pois prometo, vão ser todas muito interessantes. Mas antes de irem embora, não se esqueçam de subscrever o canal, pois é através da vossa subscrição que ficamos a saber se gostaram e se estamos a fazer um bom trabalho. Não se esqueçam também de pôr um like e carregar no sino para não perderem os próximos episódios. Até à próxima. Cá vos esperamos.